simulações no computador. Gra gráficos. Jogos. Internet. É possível fazer coisas inimagináveis com o computador. Coisas que há 100 anos atrás eram impossíveis de realizar. Mas como o computador realiza todas estas atividades? Como é possível o computador fazer tudo isso? Como é possível um conjunto de chips, fios, conexões? É possível realizar todas essas atividades? Não é algo incrível de se pensar? Outra pergunta: e como construir um computador? Como pensaram em construir um computador? Como começaram? Por onde começaram a construir um computador? Qual foi o início de tudo? O Apple I foi lançado em 1976. Não começou tudo aqui, mas foi aqui que começou a popularização em escala global do computador. O Apple I tinha um processador de 1 MHz e memória RAM de 4 KB. Só para ter uma ideia, o Core i3 tem até 3,4 GHz de clock, que veremos esse conceito de clock nas aulas posteriores. Isso quer dizer que um i3, Core i3 tem até 3.400 vezes tempo de clock a mais, aproximadamente a mais do que do Apple I. Eu não estou nem considerando os núcleos. E a memória RAM 4 KB tem incríveis 1 milhão de vezes mais do que uma memória de 4 GB. Certo? E isso era apenas essa placa aqui, com chips, como vocês podem ver, chips, capacitores, resistores, certo? Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, isso foi o início? Não, não foi o início. Mas é apenas para exemplificar e apenas para dar uma visão histórica. Este computador não foi construído por uma empresa. Na verdade, a construção desse computador fez surgir a empresa Apple. Não foi construído por pesquisadores em laboratórios sofisticados.
foi construído por, por Steve Jobs e Steve Wozniak. Aqui temos o Apple 1 e aqui a imagem, o que o Apple 1 processou e mostrou aqui na tela. Apesar de no início ter grande sucesso o Apple 1, o que teve o maior sucesso de comercialização foi o Apple 2. Mas aqui eu não vou passar uma... não vou, a minha intenção não é passar contextos históricos. Isso, mostrei isso porque para mostrar, passei isso para mostrar que o que ajudou quem começou a criar uma das empresas mais lucrativas no mundo foi apenas 2 alunos graduandos, que no caso Wozniak se formou, mas Jobs não, graduandos, e conseguiu construir um computador, e aí surgiu a empresa Apple. A maioria das pessoas, quando abrem um computador, fica maravilhado com como é que todas aquelas imagens na tela é só o responsável para fazer tudo isso é apenas isso. Como falei anteriormente, não vou me aprofundar não vou me aprofundar muito no assunto, certo? Vou passar apenas uma noção de como funciona o computador, até porque se eu fosse mostrar tudo realmente como funciona, eu não tenho conhecimento suficiente também, mesmo se tivesse, seria necessário centenas e centenas de aulas, de videoaulas. Mas tentarei passar o básico de forma para quem acompanha as aulas compreender como realmente funciona o computador e ter informações de como construir um computador. Antes de continuar, é preciso ter alguns pré-requisitos, como circuitos, como vocês devem ter visto nas imagens anteriores, uma placa com vários chips, circuitos e tal. É necessário ter um conhecimento sobre circuitos, capacitância. Esse é eletromagnetismo, tira esse elétrico, coloca só magnetismo. Tem a noção de magnetismo, eletromagnetismo. Vocês podem conseguir isso aqui neste livro, que é bem conhecido ele, que é o livro de Halley, que é conhecido como Física 3. Ou se preferirem, tem a Khan Academy, que é uma comunidade de voluntários que eles fazem videoaulas de diversos assuntos. Vocês vão conseguir aulas de física traduzidas do inglês para o português. Agora vamos voltar ao tempo, mais precisamente mais precisamente 136 anos atrás, em relação ao Apple 1, para mostrar sobre a primeira máquina considerada o primeiro computador, construído por Charles Babbage. Charles Babbage foi um inglês, matemático, engenheiro mecânico, que responsável por ter construído a primeira máquina considerado computador, que era mecânico, que chamada máquina diferencial, que foi construído em 1940. Ele começou na década de 30, na década de 20 e finalizou os projetos final da década de 30, início da década de 40. E aqui é o funcionamento da máquina diferencial.
O processo de funcionamento também não vou explicar, porque é complicado explicar e levará um bom tempo. Essa foi a máquina diferencial, Babbage, uma máquina mecânica. Em 1947, Babbage começou, 1847, Babbage começou a projetar a máquina diferencial número 2. Porém, ele não conseguiu concluir seu projeto. Há historiadores que dizem que foi por falta de dinheiro, outros dizem porque ele estava muito à frente ao tempo dele e não tinha tecnologia suficiente para desenvolver. Em 1985 foi construído exatamente a máquina diferencial número 2, conforme o projeto de Babbage, a especificação de Babbage. Ele tinha uma noção, teve um percursor. Ele iniciou a ideia de como deveria funcionar um computador. A ideia inicial foi por Turing e tal, mas enfim, a ideia inicial começou a pensar como seria o computador, pois ele utilizava a lógica de cartões perfurados, que era possível inserir cartões na máquina, ele processar esses cartões e retornar uma saída. E aqui como é o funcionamento, a máquina diferencial número 2 em funcionamento. Para mais informações, vocês podem conseguir neste site www.computerhistory.org.babbage. Bom, isso é só. Nas próximas aulas vamos iniciar o curso. Essa aula foi apenas uma introdução. Até mais.